versículo 1 de Romanos 13, Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Amém? Queridos, exercer o ministério é uma questão de aptidão, vocação e chamado. Eu até acrescentaria, é uma questão de aptidão, vocação, chamado e propósito. Possivelmente amanhã pela manhã a gente conversa um pouco sobre isto. O que é aptidão, o que é vocação, o que é chamado e qual é o propósito. Só para o irmão ter uma ideia e uma pequena noção, se eu pego a carga de um caminhão e coloco na carroceria de uma caminhonete, provavelmente o sistema de suspensão dela não suporta e a carroceria vai, como a gente diz lá na Bahia, vai cepar. Desce a ponto que não tem como fazer uma viagem segura. Tem muita gente sendo soterrado pelo ministério, não porque não tem chamada, mas porque está na posição errada. Está carregando uma carga para a qual não foi preparado. Liderança por si só é uma posição solitária. Existem decisões que o líder tem que tomar sozinho. E é interessante que, quando dá certo, o mérito é de todos. Quando dá errado, a culpa é de quem lidera. Para os torcedores de futebol, por exemplo, quando o time vai bem na temporada, quem é aplaudido? Atacante, que não perde um gol, zagueiro, que não deixa passar uma bola, goleiro, que é uma parede, todo mundo é aplaudido. Quando o time perde 3 jogos seguidos no campeonato, quem é demitido? O técnico. É o peso de liderar. É o peso de exercer autoridade. E isto requer, obviamente, preparação. Agora, comecei a falar sobre esse assunto com os irmãos ano passado, e eu disse aos irmãos que esse ano a gente continuaria, e aprove a Deus que aqui estamos. O que é a autoridade? De onde vem a autoridade? Qual é a fonte da verdadeira autoridade de um líder? São coisas que nós precisamos pensar. Por outro lado, temos que pensar muito sobre a diferença entre autoridade e autoritarismo. Embora palavras parecidas, elas não são sinônimas.
Autoridade é um princípio espiritual. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o Senhor é a fonte de toda a autoridade e Ele é quem delega e estabelece autoridade. É uma escola bíblica. Na medida que vou estudando sobre esse assunto, e do ano passado para cá eu estudei um pouco mais, vou aprendendo que todo homem e mulher, por favor, entenda que quando eu falo todo homem, a não ser que eu seja muito específico em situações específicas, eu estou me referindo também às mulheres, todo homem exerce autoridade em alguma área e em algum nível da sua vida. E é no mínimo desaviso achar que porque eu tenho autoridade, aquele que está sob minha autoridade não tenha autoridade nenhuma. Eu corro o risco de migrar para o autoritarismo quando eu penso que a autoridade absoluta repousa sobre mim. Tem alguém aí? Vou dar alguns exemplos. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, esse texto eu citei um ano atrás, o Senhor Jesus diz assim: aquele que recebe um profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Primeiro nível da autoridade. Depois ele diz: aquele que recebe um justo na condição de justo, receberá galardão de justo. Segundo nível de autoridade. Depois ele diz: em verdade vos digo que quem der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão. Terceiro nível de autoridade. Diga comigo: a autoridade existe em três níveis. No texto que Jesus menciona, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro nível: profeta, justo, pequenino. Lá em Mateus capítulo 8, chega para Jesus um centurião. O centurião era um delegado, um comandante de um número, de um pelotão entre 100 e 200 homens. E ele diz para Jesus: o meu servo está doente, a doença é grave, eu te rogo que o Senhor o cure. Jesus disse: eu irei e o sararei. Ele disse: não sou digno de que entres na minha casa, mas eu sou autoridade, debaixo de autoridade, e tenho homens abaixo da minha autoridade. Olha os três níveis: eu sou autoridade, debaixo de autoridade, e tenho homens abaixo da minha autoridade. Então todo líder precisa que alguém tenha autoridade sobre a sua vida, e ele vai exercer autoridade sobre a vida de alguém. Quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade para exercer autoridade. Ficou claro? Quando um líder entende que ele já cresceu a tal ponto que ele não deve mais responder a ninguém, ele já entrou numa zona de perigo muito sensível. Porque quando não estamos mais debaixo de autoridade, perdemos a autoridade para exercer a autoridade. Então o centurião diz a Jesus: eu sou uma autoridade debaixo de autoridade e tenho homens abaixo da minha autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado sarará. O milagre acontece, a obra é completa, quando nós entendemos que o exercício da autoridade envolve princípios espirituais que incluem os níveis nos quais ela é exercida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 10, versículo de número 41, diz assim: uma é a glória do sol, primeiro nível de autoridade. Outra é a glória da lua, segundo nível de autoridade.
e outra é a glória das estrelas, terceiro nível de autoridade. Aí Paulo diz assim: toda estrela tem a sua glória, e cada estrela difere em glória de outra estrela. Diga comigo: o fato de Deus não me usar como te usa, não significa que Ele não me usa. Ele só usa cada um de nós de maneira diferente, porque cada estrela tem a sua glória. Então algumas pessoas dizem que se você é pastor, mas não é pregador, então você não é pastor. E nem todo pastor é um pregador. Assim como nem todo pregador é um pastor. É preciso ter isso em mente. Na Assembleia de Deus, desculpa eu tocar nesse assunto, porque isso mexe numa ferida muito sensível nossa. Eu digo nossa porque eu sou assembleano. Mas na Assembleia de Deus, se a mulher do pastor não for dirigente do círculo de oração, e o filho do pastor não for líder de jovens, líder da banda, já começo a questionar a chamada do pastor. E aí eu digo sempre, interessante isso, a mulher do médico não tem que ser médica. A mulher do juiz não tem que ser juíza, promotora. A mulher do empresário não tem que ser CEO dos negócios do marido, executiva dos negócios do marido. Mas por alguma razão nos convenceram que a mulher do pastor tem que ser ministra. E nós precisamos compreender que é Deus quem dá. É Deus quem dá. Se ela não for a dirigente do círculo de oração, a pregadora do congresso de mulheres, mas ela for a esposa do pastor, a mãe dos seus filhos e a mulher que zela pelo bem-estar da família para que ele exerça o ministério em paz, ela já está cumprindo a sua missão de forma extraordinária. Eu não sei se vai dar tempo entrar nessa seara daqui para amanhã, mas se der tempo a gente vai mexer nisso. Por quê? Porque eu tenho me deparado com mulheres de pastores em crise, principalmente agora que há uma tendência nas igrejas modernas de que a mulher do pastor precisa necessariamente ser a pastora. E eu tenho me deparado com algumas em crise existencial. Por quê? Porque não me prepararam para isto. Mas o fato, presta atenção nisso, o fato de alguém não ser, não significa que não tem autoridade. Porque a autoridade não está relacionada ao título. Qual era o cargo de Moisés no arraial de Israel? Cargo ministerial. Qual era? Arão era o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa do Senado, do tabernáculo. Miriam era profetisa. Qual é o título que dá-se a Moisés? Mas qual era a maior autoridade espiritual do arraial de Israel? Era Arão ou Moisés? Moisés. Então nós vivemos uma geração que se apega muito a títulos e pouco à autoridade concedida, e a autoridade quem dá é Deus. Nós temos que entender isso. Mas veja só, uma é a glória do sol. Vamos falar da igreja? E eu vou trazer para cá, tá? Eu não estou falando da autoridade de Cristo, porque Cristo é a fonte de toda a autoridade. Cristo é a fonte suprema de toda a autoridade. A autoridade de Jesus não se cria paralelos para ela em nenhuma instância. A Bíblia diz que o seu nome está acima de todo nome nos céus e na terra. Então não se discute a autoridade de Cristo. Mas trazendo a linguagem de Paulo para nós, presta atenção, uma é a glória do sol. O pastor da igreja é o primeiro nível de autoridade no ambiente da igreja. Outra é a glória da lua. Estamos falando de ministério.
outra é a glória das estrelas. Estamos falando da igreja. Se eu falo do ambiente da família, me permita agora apontar a família pastoral, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, a esposa, e outra é a glória das estrelas, os filhos. Quando o marido pensa que porque ele é cabeça, a mulher não tem autoridade nenhuma, ele quebra o princípio de autoridade, porque Deus a colocou para exercer a autoridade na missão para a qual ela foi criada. E é preciso entender isto. Olha o que o salmista diz no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, primeiro nível de autoridade, que desce sobre a barba, segundo nível de autoridade, e que desce a orla das suas vestes, terceiro nível de autoridade. Cabeça, barba, vestes. Se eu estou falando da família, cabeça, barba, os filhos, as vestes. A autoridade está distribuída. E não existe conflito na autoridade, no exercício dela, se cada um de nós entender e cumprir o seu papel. Por exemplo, no casamento, e eu tenho dito sempre às pessoas, o conceito de guerra dos sexos é diabólico. Deus não criou a mulher para ser opositora do homem, nem criou o homem para ser opressor da mulher. Ele definiu muito claramente missões, papéis, posições. Para quê? Para o cumprimento do seu propósito. Mas vamos lá, uma outra coisa que nós temos que entender sobre autoridade. Tem alguém aí? Diz amém. A palavra autoridade começa com um prefixo. Auto. Todas as vezes que uma palavra aponta para auto, começa com o prefixo auto, ela está dizendo que ela se refere a si mesmo. Portanto, só pode exercer ridade quem tem auto. Vou explicar. Só pode exercer autoridade sobre alguém quem tem autoridade sobre si mesmo. Alguém que não se governa, alguém que não tem domínio sobre si mesmo, alguém que não tem domínio sobre os seus impulsos, sobre o seu temperamento, sobre as suas reações, não está em condição de exercer autoridade sobre alguém. Um homem que exerce autoridade com violência sobre a sua casa, não tem domínio sobre si, portanto não é apto para exercer autoridade sobre a sua casa. Alguma coisa está equivocada. Um pastor que para exercer autoridade precisa tiranizar, perdeu o domínio sobre si mesmo, portanto a sua autoridade para ser exercida sobre outro está comprometida. É isso que nós precisamos entender. Quem tem autoridade não precisa jogar prato na parede para dizer quem manda. Na verdade, quando você precisa jogar prato na parede e bater na mesa para dizer quem manda, parou de mandar, ó. Porque a autoridade não é reivindicada, é reconhecida. Aqueles que estão debaixo de autoridade de alguém reconhecem a autoridade desse alguém. Nós precisamos compreender isto. Agora observe o seguinte: a palavra autoridade na sua semântica vem do latim autoritas, do grego augere. E aqui vai beliscar o coração de alguém. O significado literal da palavra autoridade é fazer crescer.
Diga comigo, fazer crescer. Qual é a missão de um líder no exercício de autoridade, seja no ministério, no campo, seara, seja no campo seara no interior, seja na congregação AD Seara? Qual é a missão de um líder sobre os seus liderados? Fazê-los crescer. Quando o líder, em vez de fazer o liderado crescer, o achata, o diminui, trava, bloqueia, sufoca, comprime, ele está exercendo autoritarismo, não autoridade. Tem alguém? Então, se eu estou exercendo autoridade, as pessoas sob minha autoridade precisam crescer, precisam melhorar. Os meus filhos debaixo da minha autoridade precisam crescer, melhorarem. É como um maestro que se coloca diante de um coral, de uma orquestra, para extrair o melhor do corista, para extrair o melhor do músico. E é interessante que se o corista errar, o maestro não pode ir para lá e ocupar o lugar do corista. Ele tem que extrair o melhor nos ensaios, na preparação, identificar as limitações e debilidades, inabilidades, mas ele não pode, no meio da apresentação, dizer para o corista: saia que eu vou ocupar o seu lugar. Na verdade, o maestro não canta em nenhuma das vozes, não toca em nenhum dos instrumentos, porque ele é um garimpador de talentos. O seu papel é descobrir o melhor talento naquela rocha e extrair o melhor daquele que está debaixo da sua autoridade. Quando para exercer autoridade eu tenho que diminuir o meu obreiro, a minha esposa, o meu filho, o meu funcionário, eu estou exercendo autoridade de forma distorcida. Se para me sentir com autoridade eu tenho que humilhar o outro, a autoridade está sendo exercida de maneira distorcida. Então, o meu papel como líder no exercício da autoridade é fazer crescer. E uma das coisas que o Senhor requer de nós é que nós confiemos em sua salvação e obedeçamos à autoridade. Presta atenção nisso. O servir a Cristo só acontece quando eu aceito me submeter à autoridade. É tanto que todos aqueles que começaram a andar com Jesus passaram a obedecer à sua autoridade. Daí ele diz: se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse versículo um versículo extremamente desaforado. Porque Jesus está dizendo assim: não estou chamando ninguém, não estou obrigando ninguém, é se quiser. Agora, se quiser vir, venha após. Por que após? Porque você vai pisar onde eu piso, fazer o que eu faço, sentir o que eu sinto, viver o que eu vivo. Você vai estar debaixo da minha autoridade. Não existe discipulado cristão sem exercício e prática de autoridade. Então, se eu sou pastor, mas eu quebro a autoridade que está sobre mim, eu estou desautorizado de exercer a autoridade que me foi delegada. Porque eu não estou caminhando debaixo da autoridade que está sobre mim. Esta é uma verdade que não pode ser questionada, que não pode ser discutida. Essa questão da autoridade é tão séria que, presta atenção, tem gente que pensa que o mundo espiritual é desorganizado. Tem gente que pensa que o inferno é um ninho de barata tonta fugindo de veneno.
Olha só, irmãos, o mundo espiritual é organizado, os demônios são organizados. O que é isso, pastor? Sim, Jesus diz que Satanás não luta contra Satanás. Muito incrível que a gente briga uns contra os outros. Jesus diz que Satanás não luta contra Satanás. É incrível que a gente persegue igreja, uma persegue a outra. É triste, mas está sendo transmitido, pastor, não conta essas coisas. É triste, mas é verdade. Mas aí Jesus diz que um reino dividido não subsiste. E aí quando você vai estudar sobre hierarquia no mundo espiritual, você percebe que existem querubins, arcanjos, serafins, principados, potestades, dominadores. Isso aqui é hierarquia. Quando a Bíblia fala de Satanás, de uma época na eternidade que ele era querubim ungido para proteger. Quem são os querubins das hostes angelicais? São guardiães dos oráculos de Deus. Os querubins são guardiães dos tesouros de Deus. Preste atenção nisso, que quando Adão peca e o Senhor o tira do Éden, ele colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor manda Moisés construir a arca, colocar dentro da arca as tábuas da lei, a vara com a amostra a vara florescente de Arão, o vaso com a amostra do maná, e o Senhor diz a Moisés: coloca querubins sobre a tampa, o propiciatório, olhando para dentro, um de frente para o outro, guardando o que está lá. Se o irmão olhar a Bíblia, os únicos seres angelicais que estão diretamente ligados ao trono são os querubins. Ezequiel 1, Apocalipse 4, eles estão passando pelo trono do Criador. Ezequiel 28 diz que ele, a quem nós conhecemos como Satanás, fora criado querubim, ungido para proteger. Aí nós temos Miguel, que não é o único arcanjo. Daniel diz que Miguel é um dos principais. Daniel 10. Quando Daniel fica brigando com o príncipe, quando Miguel fica lutando contra o príncipe do rei da Pérsia, para trazer a resposta da oração de Daniel, o anjo que chega a Daniel diz: Deus enviou Miguel, um dos primeiros, um dos principais. Mas está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu terei que voltar para pelejar contra ele, por causa do teu povo. Então, Miguel é arcanjo. No dia que Satanás se interpôs a Miguel, por causa do corpo de Moisés, Miguel, arcanjo, um dos principais. Diz a epístola de Judas no versículo 9, não ousou dirigir palavra contra Satanás. Isso aqui é questão de hierarquia. Tem militares aqui? Temos aqui. Tem militares aqui. Você não pode esperar que um soldado dê uma reprimenda, uma voz de prisão para um tenente, para um coronel. É questão de hierarquia. Por que o arcanjo Miguel não ousou dirigir palavras contra Satanás? Questão de hierarquia. Ele então diz: o Senhor te repreenda. Porque você é parada para Jesus. Você é assunto para o Todo-Poderoso. Aquele que tem nome sobre todo nome é quem vai resolver contigo na hora certa. Isso é princípio de autoridade. Mas é interessante, eu digo, quando eu estou falando para pregadores, eu digo para eles, o microfone empolga. Esse trem empolga o pregador. E tem hora que o pregador esquece quem ele é.
Aí eu vejo pregadores assim: eu desafio Satanás e seus demônios. Para quê? Você cansa, você desanima, você entristece, você envelhece. Satanás continua no seu movimento, porque ele é espírito. Então, clama o sangue de Jesus e fica debaixo da proteção de Deus. Diz aí para o estudante da Bíblia que está do seu lado: fica debaixo da proteção de Deus. E debaixo de autoridade. Vamos lá. Se alguém estiver anotando, anota assim: a fonte da autoridade. A fonte de toda a autoridade espiritual é o próprio Deus. Pilatos olha para Jesus uma certa feita, e Pilatos disse assim, João 19:10: tu sabias que eu tenho poder para te condenar e para te livrar da morte? Eu imagino Jesus olhando para Pilatos dizendo assim: como é? Que? Nenhuma autoridade tu terias se não te tivesse sido concedida pelo meu Pai que está nos céus. Ele é a fonte, Ele é a base. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 19, que Ele estabelece reis, Ele estabelece tronos, Ele estabelece governos. É Ele quem estabelece. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra da sua autoridade. Imagine que isso aqui é o planeta Terra, mas não tem uma mão embaixo. Está solto no espaço e não cai. Por que não cai? Porque o Senhor disse assim: fica aí e faz o movimento da rotação, conforme o que eu estou planejando. Gera tempos e estações, dia e noite, outono, verão, primavera e inverno, só pelo poder da palavra, a autoridade da sua palavra. Jó capítulo 37, 38, 39 e 40. Eu chamo esses capítulos de os capítulos da grandeza de Deus, porque ele diz assim a Jó: ô Jó, eu digo a relva, brota, e ela brota. E eu digo para ela, murcha, e ela murcha. Jó, eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim e dizem-lhes: eis-nos aqui. E eu lhes digo: caiam no deserto ou em alto mar, mas não nas cidades onde há habitantes, para que não haja mortandade sobre a terra. A ciência diz que milhares de raios passam pela nossa atmosfera todos os dias, mas eles não caem no meio de Recife, eles não caem em Jaboatão dos Guararapes. É muito raro você ouvir dizer que um raio caiu em algum lugar, matou uma vaca, por exemplo. Mas se eles caíssem todos na velocidade que eles vêm, no meio da cidade, nós teríamos destruição e catástrofe. Por que não cai aqui?
Porque o Senhor diz: caiam em alto mar, caiam no deserto, porque no meio da cidade eu tenho gente que eu quero preservar. É a palavra da sua autoridade quem determina isso. Ele diz assim: ô Jó, eu digo aos rios, venham, e eles saem das rochas. E eu lhes digo, parem, e eles congelam pelo sopro da minha boca. O rio congela. Daqui a 60 dias você vai à Europa e você vai caminhar sobre os rios. Meu filho, criança, estávamos na Alemanha e ele saiu caminhando em cima de um rio congelado. Quando ele voltou, ele disse assim: eu posso dizer que andei sobre as águas. Pode mesmo. Porque o Senhor sopra e as águas congelam. Isto é fonte de autoridade. Toda autoridade que há no mundo, portanto, provém de Deus. Ninguém tem autoridade por conta própria, é o Senhor quem a concede. E o que nós precisamos entender é que existem dois tipos de autoridade: a autoridade direta, que é o próprio Deus, e a autoridade delegada, aqueles que recebem autoridade. E presta atenção, todo aquele que exerce autoridade está representando a Deus, e se exerce de maneira distorcida, vai responder diante de quem a delegou. Vamos mais um pouquinho? Podemos? Dá conta? Dá um toque no vizinho para ver se ele não está dormindo. É preciso que nós entendamos que a autoridade espiritual é um princípio divino. E já que é um princípio divino, temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos obedientes a um princípio satânico. O que eu quero dizer com isso? Se a autoridade espiritual é um princípio divino, quando eu saio quebrando a autoridade, eu estou andando debaixo do princípio de Satanás. Se você estiver anotando, você vai anotar duas palavras: ortodoxia e ortopraxia. O que é ortodoxia? Ensino, doutrina. Está relacionada à pedagogia, aquilo que é ensinado. O que é ortopraxia? A prática. Então observe, eu corro um sério risco de permanecer na ortodoxia de Cristo, na ortodoxia cristã, ou seja, eu creio na doutrina cristã, mas na ortopraxia eu estou fazendo a vontade do diabo. Eu acredito que é verdade, que é um princípio fundamental, mas na hora de colocar em exercício, eu faço o inverso. E um dos segredos da igreja primitiva é que eles permaneciam. Diga comigo, permaneciam. Permaneciam em quê? Na doutrina. Permanecer ali é dar sequência, é fazer aquilo que é ensinado. Alguém me disse outro dia que Deus não faz mais milagres porque nós não temos fé. Deixa eu ver se é verdade. Quantos aqui acreditam que Deus cura paralíticos ainda hoje? Levanta a mão. Então não é falta de fé. Até porque a igreja não ora mais. Aí eu falei com ele: se tu não ora é um problema teu, não fica atribuindo tua preguiça para ninguém. Porque eu conheço gente que ora e ora. Então não é falta de oração. E por que Deus fazia na igreja primitiva e não faz mais hoje? Atos 2, 42 e 43. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Vem comigo. E perseveravam, diga comigo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações, e em toda a alma havia temor. Havia 5 coisas que aconteciam na igreja primitiva antes dos milagres. Quais, pastor? Doutrina, comunhão, partir do pão, orações e testemunho. Temor. Aí o texto diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. Os sinais não eram resultado isolado da fé ou de muita oração. Era o resultado de um conjunto de princípios postos em evidência que revelam o quanto aquela igreja valorizava a autoridade apostólica. E eu devo te lembrar que Satanás não tem medo do quanto eu prego a palavra de Cristo. Satanás tem medo do quanto eu me submeto à palavra de Cristo. Vou repetir. Satanás não tem medo do quanto eu prego a palavra de Cristo. Satanás tem medo do quanto eu me submeto à palavra de Cristo. E isto é uma questão de autoridade. Tem uns camaradas que vão chegar para Jesus e vão dizer assim: eu curei em teu nome, falei em línguas em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E Jesus vai olhar para eles e dizer: não sei quem são vocês. Aí, se você continuar o texto, ele deixa muito claro que o seu compromisso é com aqueles que obedecem, que observam, que ouvem, que se submetem à sua palavra. Isto é um princípio espiritual, princípio divino. Então, não é possível a igreja dizer: eu vivo na doutrina de Cristo, e quebra a autoridade e não se submete. E nós brasileiros, nós temos a mania de quebrar princípios por cultura. Por cultura. Nós esculhambamos os nossos governantes, nós desrespeitamos os nossos governantes, e se a gente não gostar deles, então, e a gente vai chegar lá, porque quando se fala de se submeter à autoridade, nós precisamos entender que o Senhor delega a autoridade sobre governos. Afinal de contas, é Ele quem estabelece e remove reis. Ele estabelece e remove reis. Alguém me entendeu? Diga amém. É Ele quem faz. Nós quebramos regras de forma incrível. Estamos sempre resolvendo as nossas coisas na base do jeitinho. Sempre arrumando um jeito de lograr êxito driblando alguém. Muitas vezes passando alguém para trás. Cortando a fila. E não identificamos quando estamos perdendo bênçãos, porque estamos quebrando a autoridade. Entende? Precisa ser mais claro ou não? Precisa não, né? Quando eu tomo a vaga de alguém, eu deixei alguém para trás. Quando eu amasso o carro de alguém no estacionamento e vou embora, porque o dono não viu, eu estou deixando alguém para trás. Quando alguém me devolve o troco errado, eu percebo e não restituo, eu estou quebrando o princípio de autoridade. Quando eu combino algo contigo e depois eu dou um jeitinho de te deixar solto no mundo e te dou um zigue, eu estou quebrando o princípio de autoridade.
ninguém viu, a pessoa percebeu que foi prejudicada e não reclamou. Presta atenção, tu vai pagar essa conta. Eu estava num restaurante em Los Angeles, pastores, e eu pedi um prato baseado na foto. Na foto o prato estava bonito, isso que era aquele. Quando o prato chegou na mesa, não tinha nada a ver com a foto. Aí eu falei assim, nada a ver. O garçom voltou e fez, I'm sorry? Desculpa, não entendi. Eu disse a ele, o prato que eu pedi não tem nada a ver com... Ele pediu perdão e recolheu o prato. Ele pegou o prato e levou. E trouxe outro prato 15, 20 minutos depois. Não estava igual a foto, porque afinal de contas no forno não tem Photoshop, né? Mas estava mais bonito. Comi. Quando eu pedi a conta, veio a conta de todo mundo, mas não veio a minha. Aí eu perguntei, por quê? O pastor me disse, na cultura americana, se você reclama e você tem razão, ele está se retratando. Se você reclama e você não tem razão, fica por conta da tua consciência. Comprei um passe de transporte em Genebra para sair do hotel e caminhar e passear. E eu passei o dia inteiro com aquele passe, é assim que funciona o sistema de transporte lá. Mas ninguém veio averiguar se cada ônibus que eu entrei ou saí, eu tinha o passe. Chegou um momento que eu perguntei para o motorista, ninguém averigua? Ninguém confere? Ele disse, não, por quê? Porque eu queria entender, porque ninguém conferiu. Ele disse, confiamos na sua consciência. Então aquele jeitinho que você dá que rouba a consciência de alguém, presta atenção, a conta vai chegar. Porque você está quebrando o princípio de autoridade. Ai, bendita transmissão, se tu não estivesse transmitindo, eu ia dizer um negócio. Quanto foi, irmão? Relatório. Eu vou arrumar um jeito de falar um negócio aqui. Quanto foi o milheiro de bloco? Foi 5 mil, foi 10, está aqui o recibo. Para ter 5 de sobra. Quando foi a diária do hotel? 300, foi 150. Você está quebrando o princípio de autoridade, irmão. Presta atenção, Deus não precisa prejudicar ninguém para te abençoar. Deus nunca vai te dar uma bênção que se origina numa atitude de maldição. Nós precisamos romper esse princípio maligno que está entranhado na nossa cultura. Deixa o mundo fazer o que quiser, porque o mundo é mundo, mas nós somos igreja comprada, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Preguei num congresso de missões uma certa feita, não faz muito tempo, numa cidade de Goiás. Foi uma manhã, sabe aquela manhã fora da curva? Que Deus olha para você e diz assim, negão, vou te usar hoje. E usou. Quando eu desci, só estava o bagaço. Mas usou. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a unção é dele. Quando eu vou descendo do púlpito por uma sala que tinha atrás do púlpito, tem uma senhora aos prantos. Ela disse, eu estava acompanhando o culto pelo rádio, sou católica. Ouvi a sua pregação, eu fui em casa e peguei tudo que eu tenho de ouro e trouxe para dar para missões.
ela estava com a mão assim de ouro. O irmão que estava atrás de mim me cutucou e disse: pega para tu, é teu, é Deus te dando. Eu olhei para ele assim: como é, irmão? Quem pregou foi você, varão, deixa de ser idiota. Aí eu chamei o obreiro e disse: chama o pastor e o tesoureiro. Ele deu uma beliscada aqui. Disse: besta, Deus está dando para você, foi você que pregou. Eu disse: chama o pastor e o tesoureiro de missões, por favor. O pastor veio, o tesoureiro veio e disse: essa senhora pegou tudo que ela tem de ouro em casa. Ela continuava chorando. E trouxe para dar como oferta para missões. Senhor, abençoa a tua filha, devolve para ela multiplicadamente. Ajuda os teus servos a aplicarem conforme a tua palavra. Deus abençoe. Saí, fui para o hotel e deixei eles para gerenciar. Aí o irmão foi comigo. No carro, o cão estava infernizando. Porque no carro ele falou assim: quem te garante que eles vão aplicar em missões? Eu disse: agora é problema deles. Agora é problema deles. Porque, irmão, não tem um dinheiro aqui. Quem tem aí 50 conto? Aleluia! Oh, glória! Muito bem. Você pega 100 reais. De quem é esses 100 reais? Do pastor Hélio. Ok, muito obrigado. Pastor Hélio. Aí o pastor Hélio chegou e entregou para mim. Ok? Eu tenho um gerente, um gestor. Se o meu gestor usar isso aqui para bagunçar, ele vai responder a mim ou ao pastor Hélio? A mim, porque o pastor Hélio me deu. Agora é meu. Então presta atenção, eu pego uma oferta, meus dízimos, e trago ao altar. Eu estou entregando para quem? Para Deus. Aí o camarada resolve bagunçar. Vai responder diante de quem? É isso aí que tem gente esquecendo. Obrigado, pastor. É isso aí que tem gente esquecendo. Aí quando começa a empenar, entornar o caldo, como dizem, não sabe por quê. Porque o princípio divino está sendo quebrado da maneira mais irresponsável. E Jeová olhando e dizendo: vai chegar o momento que a gente vai sentar para conversar. Vamos lá. Qual é a maior das exigências de Deus para conosco? A maior exigência que Deus faz ao homem é que se obedeça à autoridade da sua palavra. Sem obediência à autoridade da palavra, não adianta pregar, servir, profetizar, falar em línguas. É desobediente. Não está debaixo de autoridade. Presta atenção numa coisa. Eu já vi alguém falando que o reinado de Saul não foi da vontade de Deus. Presta atenção. Foi Deus quem apontou Saul. 1 Samuel, capítulo de número 8, o Senhor diz a Samuel: amanhã, a esta hora, chegará na tua porta alguém procurando as jumentas do teu pai. A este eu escolhi para que reine sobre Israel. No capítulo 9, Saul chega para consultar o profeta sobre as jumentas do seu pai. E a Bíblia diz que Saul era um homem destacado, de estatura elevada, e se sobressaía. Se você olhar a descrição que a Bíblia faz de Saul, lembra a descrição que posteriormente a Bíblia vai fazer de Absalão. Porém, no capítulo 13, Saul comete o primeiro equívoco. Samuel está lá na reunião dos profetas
E Saul está aqui querendo oferecer sacrifícios. Ele percebe que Samuel demorou. E o que Saul faz? Ele mesmo oferece sacrifício. Qual foi o pecado de Saul ali? Quebrou o princípio da autoridade. Ele era rei, não sacerdote. Quando ele quebrou o princípio da autoridade, o profeta chega e diz assim: o Senhor hoje teria aprovado o teu reino. Mas, porquanto agistes neciamente, loucamente, o Senhor reprova hoje o teu reino e te rejeita para que reines sobre Israel. Mas você vai perceber no capítulo 16, versículo 1, que apesar de Samuel entregar a mensagem a Saul, conforme Deus lhe ordenara, Samuel está intercedendo por Saul diante de Deus. Ele está dizendo: Senhor, dá uma segunda chance para o cara. Estava desesperado, é novo, é imaturo. Aí Deus diz assim: tá, Samuel, manda Saul ir guerrear contra os amalequitas. E diz para Saul que eu não quero nada de Ameleque, porque no dia que o meu povo estava saindo do Egito, ele atacou o meu povo pelas costas. Então eu não quero nada, destrói tudo, extermina, porque lá tudo está debaixo de maldição. Saul vai. Quando Saul volta, ele diz a Samuel: está aqui, fiz tudo conforme o Senhor ordenou. Olha a fala. Fiz tudo conforme o Senhor ordenou. Samuel pergunta: e que barulho é este de ovelhas e de mugido de vacas? Aí Saul diz: eu tive uma ideia. Eu lembrei que Deus requer animais para o sacrifício, e eu peguei o melhor das vacas e o melhor das ovelhas, e eu trouxe para oferecer em sacrifício ao Senhor, e também para servir de honra, eu trouxe o rei Agag. Aí Samuel olha para Saul e diz assim: tu te esquecesses que Deus prefere obediência a sacrifício? Que o Senhor prefere que se obedeça a sua palavra, a que lhe ofereça holocaustos, porque o pecado da desobediência é semelhante à rebeldia, é semelhante ao pecado da feitiçaria. O Senhor, pois, hoje toma o teu reino e entrega para alguém que ele já encontrou e que é melhor do que tu. Qual foi o pecado de Saul? Quebrou o princípio de autoridade. Por que muitos ministérios estão se perdendo? Porque saem de debaixo do princípio da autoridade. Porque não respeitam a autoridade. Irmão, presta atenção. Ló nunca teria ficado pobre e destruído se tivesse sido inteligente. No dia que Abraão chegou para ele e fez assim: ô Ló, nossos pastores estão brigando e isso não é bom. Escolhe a direita e eu irei para a esquerda. Se tu preferires a esquerda, escolhe e eu vou para a direita. Ló olhou para a campina do Jordão, onde estavam as cidades circunvizinhas, e Sodoma e Gomorra, região próspera e rica, e disse: é para lá que eu vou. Se Ló fosse inteligente, ele teria dito: ô tio, vou não. Eu não vou não, porque meu rebanho está crescendo, porque está debaixo do teu. Eu só estou prosperando porque estou debaixo da tua bênção. Ô tiozão, faz o seguinte: fica com tudo para o senhor, que eu vou ficar aqui mesmo, guardado debaixo da sombra da tua promessa. Irmão, Abraão era inteligente, era um extremo, um exímio administrador. Ele não teria deixado Ló pobre. Pode prestar atenção que Abraão, antes de morrer,
chama Isaque e Ismael e reparte os bens. Chama os filhos que ele teve com Quetura e dá propriedades para eles. E a Bíblia diz que Abraão deu aos filhos de Quetura propriedades longe de Isaque, para que eles não se tornassem inimigos de Isaque. Ló não confiou nisso, não entendeu. Foi para Campina do Jordão. Qual foi o resultado? Não valorizou a autoridade. Chegou um obreiro lá na minha sala, e eu já vou concluir. E se Jesus não voltar hoje à noite, amanhã tem mais. E se Jesus voltar hoje à noite, amanhã eu não venho. Quem vem diz amém. Ó. Chegou um obreiro lá na minha sala, um jovem pregador, prega muito. Ele estava chateado com o pastor dele, e ele resmungava, e esbravejava, e que não ia ficar sob a autoridade daquele pastor, e tal. Na medida que ele cafangava, eu levantei. Aqui em Pernambuco, vocês conhecem a palavra cascudo? Ele estava sentado, eu fiquei em pé, portanto eu fiquei mais alto do que ele, e eu dei um cascudo. Dói. E ele é todo charmoso, assim, com o cabelo dele, não assanha nem, parece o cabelo do 007. Cai do avião dentro d'água e sai com o cabelo penteado. Aí ele levantou, passando a mão na cabeça assim: que é isso, pastorzão? Oxe, pastorzão, eu não entendi, pastorzão. Eu vim pedir conselho, o senhor me bate? Eu disse: senta. Entendi nada. Quando ele sentou, eu coloquei a mão na cabeça dele, como se eu fosse fazer um carinho, porque eu, afinal de contas, eu machuquei. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, eu dei outro. Só que agora eu dei sobre a minha mão. Ele sentiu o impacto, mas não sentiu a dor. Ele: de novo, pastorzão? Eu disse: qual doeu mais? O primeiro ou o segundo? O primeiro? Mas o segundo deveria doer mais, porque o primeiro você recebeu sem nenhuma proteção e a cabeça já estava sensível. Então o segundo era para doer ainda mais do que o primeiro, afinal de contas já está machucado. Sabe por que não doeu mais do que o primeiro? Porque a minha mão estava sobre a tua cabeça. Estar debaixo de autoridade é isso. Você até sente o impacto das pancadas, mas a mão que está sobre a tua cabeça é quem sente a dor, é um para-raio, é uma proteção. Está debaixo de autoridade, está dentro de um campo de força que te blinda de situações que você não está pronto para suportar, mas a autoridade amortiza para te proteger. Você me entendeu? Diga amém. Então, é Deus quem coloca autoridades sobre nós. É claro, e na próxima a gente fala sobre isso, quem exerce a autoridade tem que ter o exímio cuidado para não migrar para o autoritarismo. Porque senão você mesmo terá que responder diante de Deus por ter ido além da conta no exercício da autoridade. Porque a autoridade é delegada pelo Senhor, é Ele quem dá. Então a autoridade que está sobre o pastor, o Senhor concedeu. Quando eu desrespeito esta autoridade, eu estou quebrando a autoridade de Deus
porque ele é representante dessa autoridade. Mas isso vale para o fato de que eu, como esposo, tenho autoridade e, portanto, sou cabeça lá em casa. E a minha esposa deve respeito a esta autoridade que Deus me deu. Mas quando por causa disso eu acho que posso passar por cima dela porque ela não tem autoridade nenhuma, eu também estou quebrando o princípio de autoridade, porque Deus deu a ela um nível de autoridade. É isso que nós precisamos compreender e desenhar. Porque do contrário, nós vamos pensar que a igreja, que a família, que a empresa é um ambiente de opressão, e a autoridade não foi dada para oprimir, muito pelo contrário, a autoridade foi dada para proteger. Eu vou repetir, a autoridade foi dada para proteger. Vou dar uma deixa, uma canja, para você entender o que vem. Quando Deus cria o homem, Ele dá ao homem 3 missões. Quantas? Plantar, guardar e dominar. Qual é a missão do homem? Plantar. Prover. Vai lá, plantar, que é prover. Guardar, que é proteger. E dominar, que é gerenciar. Governança. Seu papel é de governança. Então o homem tem a missão de prover, proteger, governar. Nesse papel de proteger, pode analisar, por exemplo, que o seu marido, quando chega num restaurante, normalmente é automático, ele não senta de costas para a porta. Ele senta de frente para a porta. Isso aqui é antropológico, isso está dentro dele, porque ele foi criado com a missão de proteger. Ele tem que ser o primeiro que vê o perigo, para sair em direção ao perigo e proteger a sua mulher e os seus filhos. Isso aqui é exercício de autoridade. Mas Deus olha para o homem plantando, guardando e gerenciando a criação, e enquanto o homem está fazendo tudo isso, Jeová diz assim: não é bom que ele fique só. Por quê? Porque ele foi criado para o foco. Qual é o foco? Plantar, guardar, governar. Mas é preciso que seja perto dele alguém que perceba detalhes. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea ali é compatível, que tenha elementos que ele não tem, para completar, para ampliar o seu leque de governança. Entende? Então, por exemplo, o homem vê a onça, mas não vê a jararaca. Eu estava na Flórida e parei num daqueles canais lá de irrigação, porque eu vi um crocodilo do outro lado do canal. E era um baita de um crocodilo, dava uma farofa. Brincadeira. Fiquei olhando para o crocodilo e tirando foto. Aí um guarda ambiental parou. E disse assim: é exatamente essa a estratégia. Eu disse: como? Ele disse: você está tão atento ao crocodilo do outro lado, que você não está vendo o que está a 5 metros de você. Quando eu olhei, tinha um mesmo ali a 5, 10 metros de mim. Ele disse: a estratégia é você ficar atento ao de lá, o de cá te joga na água, e depois descem os dois para o almoço. Aí ele disse: a mesma estratégia vale de lá para cá. Alguém que estiver do lado de lá vai ficar tão atento ao de cá, que não vai perceber o que está lá. Deus, sabendo disso, disse: enquanto ele planta, guarda e governa, eu preciso que esteja perto dele alguém que fique observando para os detalhes em torno dele, detalhes que ele não foi feito para enxergar. Far-lhe-ei uma adjutora.
Isso aqui está no campo da autoridade. Porque elas foram criadas com uma capacidade incrível de ouvir o que não foi dito, ler o que não foi escrito. Se isto for usado com sabedoria, se isto for usado com inteligência, e se isto for usado em concordância para o princípio do sacerdócio, não tem quem pare este casal, não tem quem pare esta família, porque a autoridade estará em exercício pleno, cada um cumprindo a sua missão. Diga amém. Diga comigo: Senhor, guarda minha vida, guarda minha casa e me ensina a exercer sacerdócio e autoridade na tua casa, na minha casa, na minha vida. Amém. Deus abençoe.